Muito bom dia a todos, mais uma vez. Bem-vindos a mais um dos nossos webinars sobre Solid Edge. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o Model Frame Design. Vou-vos mostrar aqui algumas coisas interessantes do Model Frame Design e talvez, para quem não conheça, dar-vos a conhecer esta ferramenta, esta excelente ferramenta para trabalhar em frames ou para trabalhar com estruturas metálicas. Vamos aguardar só alguns instantes para que cheguem os restantes participantes e vamos dar início ao webinar dentro de momentos. Até já. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Ramos. Bem-vindos a mais um webinar de Solid Edge. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a ferramenta Frame Design, uma excelente ferramenta que o Solid Edge tem e que vamos aproveitar hoje estes minutos para vos dar a conhecer um bocadinho mais sobre esta ferramenta. No Solid Edge, como eu já disse, nós temos a ferramenta Frame Design. Esta ferramenta serve para criar estruturas metálicas, ou seja, estruturas perfilares. É uma ferramenta que está disponível desde a versão Foundation do Solid Edge, por isso toda a gente que tenha o Solid Edge, mesmo a versão mais baixa, já vai ter disponível esta ferramenta para poder desenhar as vossas estruturas metálicas utilizando os perfis já existentes na biblioteca de perfis que o Solid Edge traz, e também vocês próprios podem construir a vossa biblioteca de perfis e personalizar essa biblioteca e colocá-la na diretoria que quiserem. Pode ser uma biblioteca partilhada e podem colocá-la numa diretoria partilhada, num servidor, por exemplo. Então, como é que nós podemos utilizar a nossa ferramenta de frame design do Solid Edge? Como eu estava a dizer, o primeiro passo será sempre personalizar a biblioteca de frames, ou seja, criar os vossos frames, perceber se os frames da biblioteca que o Solid Edge traz se são ou não úteis, e podem aproveitar os frames da biblioteca do Solid Edge. Depois de criarem os frames, vão criar uma montagem e nessa montagem vão criar linhas ou arestas onde depois vão aplicar cada um desses frames.
Nós vamos ver aqui exemplos de como é que podem fazer isso, sendo que depois, se precisarem de alterar a vossa estrutura, basta alterarem o sketch, ou seja, as linhas, alterar a posição de cada uma daquelas linhas e todo o vosso modelo vai ser recalculado para os comprimentos finais dos frames depois de alterado. Depois devem escolher qual o frame que devem utilizar para cada uma das linhas de referência e definir qual é que é o tipo de tratamento ou o tipo de corte que vão fazer na extremidade de cada um dos frames. Pode ser um corte em esquadria, pode ser um corte a meia esquadria, pode ser não utilizar o corte, mas utilizar a quinagem ou a dobragem para dobrar os vossos frames, os vossos tubos, e isso tudo é personalizável frame a frame ou por todo o conjunto de frames que vocês tiverem. Ok? Só em relação à biblioteca de frames, falar aqui um bocadinho, que isto é muito importante. Como eu já disse ainda há pouco, vocês podem escolher a localização da vossa biblioteca. Esta localização pode ser uma pasta partilhada para quem trabalha ou para quem tem vários postos de trabalho e há várias pessoas a trabalhar em simultâneo. É interessante vocês terem esta biblioteca e pode ser importante terem esta biblioteca numa diretoria partilhada, num servidor, para que toda a gente esteja a utilizar os mesmos parâmetros de frame, ou seja, os mesmos perfis. Depois devem desenhar os componentes ou reaproveitar até os componentes que já possam ter feito download de alguns catálogos, utilizando o template part. E isto é muito importante, este último tópico, que é ter um sketch com a secção do frame. Ou seja, o que o Solid Edge vai utilizar para depois, no assembly ou na montagem, criar os vossos frames com os comprimentos que necessitam, é este sketch com a vossa secção, com o corte de secção. Se vocês importarem um ficheiro que venha de outro CAD, esse ficheiro não traz o sketch, mas vocês podem, através do Section Sketch, da tecnologia síncrona, criar um sketch a partir de um corte de secção num plano que atravessa o vosso frame. É bastante simples de utilizar, é só criar o plano a atravessar a vossa estrutura e dizer que querem fazer um sketch com o cross-section ou com a secção, com o corte entre o perfil e o vosso modelo. Não têm de fazer ou de uma forma, ou obrigatoriamente fazer os sketches manualmente. Sem mais demoras, vamos passar então para o Solid Edge para vos mostrar então como é que vocês podem fazer e devem utilizar o comando frame. Eu estou aqui no Solid Edge, tenho aqui uma pequena montagem e quero fazer a estrutura para suporte de todos estes componentes. Temos aqui um irradiador, uma caldeira e um condensador. Vamos então, ou um depósito, e vamos então fazer a estrutura em frames para suportar todos estes componentes. Se vocês repararem, eu tenho aqui já previamente criado um sketch, ok? Este sketch foi criado num plano e vai ser este o meu sketch que vai dar origem então à minha estrutura de frames. Foram feitas algumas linhas, foram dadas algumas dimensões e foi criado o sketch no próprio assembly. Além do sketch, nós temos aqui, eu criei aqui um outro modelo, que é o meu block frame, e vai ser este block frame também vai ser utilizado para criar a estrutura de frames que vai suportar esta caldeira. Então, em primeiro lugar, onde é que vocês podem encontrar a ferramenta de frames? Vocês podem encontrá-la no separador Tools dos vossos assemblies e dentro do separador Tools tem aqui o módulo de Frame Design, ok? Para entrar na modelação de frames ou para entrar no Frame Design basta clicar, o ambiente Solid Edge vai mudar e a partir deste momento estamos dentro do módulo de Frame Designs. Este módulo tem algumas ferramentas típicas de outros módulos de modelação de Solid Edge, sendo que tem aqui uma ferramenta que é o Path Express para vocês poderem fazer caminhos, criar linhas, criar sketches 3D, ou seja, tudo isto que eu já tinha previamente criado, estes sketches que eu criei no 3D, podia fazê-lo também dentro do meu frame design. Para aplicar os frames às nossas estruturas ou aos nossos sketches, nós temos aqui o comando frame e aquilo que temos de fazer no nosso comando frame é só dizer
qual é que é a minha base de colocação dos frames, já vamos ver as diferenças, qual é que é o tipo de corte que eu vou utilizar e depois aqui tenho alguns parâmetros, se vocês repararem na imagem, conseguem ver qual é que é o meu plano principal de corte, ou seja, neste caso tenho um corte a meia esquadria, onde é que é feito o corte a meia esquadria, se eu tiver um exemplo, por exemplo, com várias seleções de frame, ok? Neste caso vamos utilizar então o corte a meia esquadria. Podíamos também utilizar o raio ou o corte a esquadria completa, ou a esquadria de 90 graus, ou poder utilizar um raio, ou então ainda poder dar um sobredimensionamento ao meu frame para depois poder fazer o tratamento a posteriori. Fazemos OK na janela e depois só temos de, a partir desta janelinha que vai aparecer, selecionar quais é que são as linhas onde eu vou aplicar o meu frame. Neste caso, eu vou aplicar para já nestas 4 linhas e tenho de dizer qual é que é o template ou qual é que é o tipo de frame que vou utilizar. Como eu disse, o Solid Edge já traz uma biblioteca de frames. Esta biblioteca de frames vai estar na diretoria PC, disco D, disco C, o disco de instalação, Program Files, Siemens, Solid Edge 2020, Frames. Dentro desta diretoria de frames, vocês podem ter, já têm aqui algumas pastas de frames, mas podem criar as vossas próprias pastas. Neste caso, eu vou utilizar aqui da norma DIN, um frame retangular, e para o primeiro passo vamos utilizar aqui o frame de 50 por 30. Temos logo aqui a opção de ver o preview do meu frame. Vamos fazer Open e aquilo que o Solid Edge vai fazer é aplicar então a cada uma destas arestas que eu selecionei aquele frame que eu pré-defini. E se vocês repararem já começa a ver aqui o meu frame. No entanto, está aqui a acontecer uma coisa que eu não quero, que é a posição do frame não está na localização correta. Então, dentro da minha janela de frames, antes de terminar, eu posso escolher qual é que é a localização da minha secção. Ok? Neste caso, todas as secções que estiverem selecionadas a verde são as que estão em seleção. Vou validar e vou dizer aqui, utilizando esta ferramenta, qual é que é o ponto que vai ser o ponto de origem da minha secção e vou alterar o ponto de origem da minha secção para um destes pontos. Pode ser para um ponto do meu modelo, okay? Seleciono um ponto da aresta, ou então para um destes 9 pontos. Neste caso eu vou dizer que a origem será ali e se vocês repararem, tenho o meu frame com a origem naquele ponto. Se não for este o ponto correto, podem repetir o processo e podem escolher outro ponto. Estão sempre a tempo de fazer as edições do vosso frame antes de terminar. Mesmo que vocês terminem, podem sempre voltar e escolher outro ponto. Também podem alterar aqui a rotação do vosso frame. Por exemplo, se quiserem um frame rodado a 45 graus, podem alterar a rotação e podem escolher qual é que é o tipo de corte que vão aplicar aqui no vosso frame. Ok? Se validarem o processo e se quiserem repetir, podem sempre ir à arte, selecionar o frame e voltar a editar a posição do vosso frame. E neste caso vamos pôr aqui a 0 graus a minha rotação e vamos alterar a posição de novo para aquele pontinho ali. Ok? E vamos prosseguir. E é assim desta forma que vocês podem e devem prosseguir com a criação dos vossos frames. Vamos criar um novo frame, então. Okay? Neste caso vamos escolher um novo tubo e vamos escolher um tubo de 40 por 20. Open. Para aplicar nesta aresta, vamos validar. Mais uma vez a posição do frame ficou centrada, eu não quero que fique centrada, então posso editar aqui a posição do frame e dizer que não é centrada, mas sim a partir deste ponto. Okay? Automaticamente é corrigido. Tenho sempre o preview que me mostra a forma como eu estou a colocar o frame. E agora vamos fazer mais um frame aqui para suporte aqui do meu condensador ou deste meu depósito. E neste caso, em vez de utilizarmos o tratamento, ou seja, o corte em esquadria, vou dizer que o frame vai ser quinado, por exemplo, a 50 graus. Ok? Selecionar qual é que é o tipo de frame, neste caso é o mesmo.
e vamos dizer que vai ser aplicado nesta aresta, nesta aresta, nesta aresta e o mesmo para este lado, nesta, nesta e nesta. Vamos validar. Já tenho aqui a aplicação do meu frame a 45 graus ou com o ângulo já de quinagem de 50 milímetros ou com o raio de quinagem de 50 milímetros. Neste caso a posição não está correta, vamos repetir o processo e vamos corrigir aqui a posição do frame para este ponto. Eu posso fazer este tratamento em todos os frames, ou por exemplo, para este frame que ficou deslocado, eu posso selecioná-lo e alterar aqui o tratamento do frame e dizer que apenas para este vai ser este ponto, mantendo a posição do frame anterior. Okay? E assim corrijo a posição do meu frame. Já posso esconder o meu bloco. Como viram, o bloco foi apenas um auxiliar para a construção do frame. Eu posso utilizar sketches 3D ou sketches 2D para a construção do frame. Neste caso, utilizei também as arestas de um bloco que foi previamente criado na minha montagem. Okay? Para completar aqui o processo, necessitamos apenas de criar aqui o frame para o suporte aqui do depósito. Como é que eu faço? Posso fazer utilizando um sketch 3D. Já tenho aqui um sistema de coordenadas colocado na origem do meu sketch. Posso esconder todos os meus frames e posso criar as linhas 3D para fazer, para fazer aqui depois a passagem do meu frame. Então vamos fazer um sketch 3D. Vamos utilizar o comando linha 3D e o comando linha 3D tem uma particularidade interessante. Depois de eu começar uma linha, posso começar a partir de um ponto, tal e qual como começa um sketch 2D, eu posso utilizar a tecla X ou a tecla Z e a tecla X para bloquear a um eixo ou para bloquear o desenho do meu sketch a um plano. E desta forma consigo mais facilmente desenhar o meu modelo 3D ou o meu sketch 3D. Eu posso utilizar uma linha em Z, vocês conseguem ver que iterando com a tecla Z um dos eixos vai ficar ativo, o X, o Y ou o Z. Eu vou fazer uma linha em Z e quero fazer uma linha até este ponto. Neste caso eu não estou a conseguir selecionar o ponto. Porquê? Porque esta peça não pertence ao modelo que eu estou a editar. Então, para eu conseguir fazer esta seleção, o Solid Edge também tem aqui uma ferramenta que é o Pierce, para eu poder fazer a seleção de entidades fora da minha entidade de sketch. Basta ativar o Pierce e agora se eu passar o meu rato sobre este ponto já consigo fazer a seleção do ponto. Ok? Como referência. Vamos fazer uma linha agora em Y. Vamos fazer de 245 milímetros. Posso atribuir logo o valor da minha linha. Vou voltar a fazer uma linha em Z, sendo que a referência será este ponto. E agora vamos fazer, a partir deste ponto, uma nova linha em X até este centro. Uma linha em Y até esta origem. E uma linha em Z até a origem do meu sistema de coordenadas. E para terminar, basta uma linha aqui, também em Z, até esta origem. Aqui para a posição desta linha, vamos criar aqui, a partir desta aresta, uma linha em X até esta aresta. Okay? O que é que eu posso fazer agora? Posso dar relações às minhas entidades. Tal e qual como no Sketch 3D, eu posso conectar pontos com linhas. Por exemplo, conectar este ponto com esta linha, conectar este ponto com esta linha, o mesmo para este ponto com a linha, e aqui este ponto também com esta linha. Okay? Vamos dar uma dimensão. Eu vou dizer que a distância entre esta linha e esta são os tais 245 milímetros. Tenho o meu sketch definido. Posso sair do sketch 3D. Posso esconder o meu sistema de coordenadas, que foi auxiliar, e agora posso utilizar este sketch 3D para fazer os meus modelos, para fazer o meu modelo em frames, e posso voltar ao meu comando frame. Neste caso, eu quero utilizar
como frame aqui um tubo de 30 por 30 com uma espessura de parede de 2,5 ou de 2 milímetros. Então, para fazer este frame, eu precisaria de utilizar um frame de 30 por 30. Então vamos aqui ao comando de frame e vamos tentar perceber se temos algum frame de 30 por 30. Neste caso, na minha biblioteca não tenho nenhum frame de 30 por 30, então vou ter que criar o meu frame. Eu posso criar mesmo estando aqui dentro do com o meu assembly aberto para a criação dos frames. Basta-me sair da modelação de frame ou do módulo de frame e vamos criar aqui um documento novo e, como eu disse, vamos utilizar o template isometric part para criar o meu documento novo. Okay? Este vai ser, e é desta forma que vocês criam os vossos próprios frames. Vamos mudar aqui, por exemplo, para a tecnologia ordenada e vamos criar o meu frame no meu plano XY. Para isso vamos criar o sketch. Como eu disse, o frame é sempre baseado num sketch. Vamos utilizar o retângulo centrado para fazer um frame de 30 por 30. Vamos só dar aqui uns raios de canto. Neste canto vamos dar aqui um raio de 2,5. O mesmo para este canto, este e este. E agora vamos fazer um offset todo este contorno a 2 milímetros. Okay? Tenho o meu sketch feito. Vamos validar o sketch. Vamos fazer finish e vamos fazer uma extrusão desta minha geometria. O valor de extrusão não é importante. Podem dar um valor ao acaso, porque depois de utilizarem este componente no vosso frame, a extrusão vai ter o valor definido pelo comprimento da aresta e em função também dos cortes que vocês façam. Então, já tenho o meu frame criado, ou o meu template, o meu perfil. Vamos guardá-lo e vamos guardá-lo onde? Vamos guardá-lo na pasta. Então, vamos aqui a C, Program Files, Siemens, SolidEdge 2020 e temos aqui a nossa pasta de frames e vou guardá-lo aqui na pasta de DIN juntamente com os restantes. Vou selecionar este só para lhe atribuir o nome e vamos dizer que é um frame de 30 por 30 com 2 mm de espessura e vamos fazer save do nosso frame. A partir do momento em que ele está guardado, podem fechá-lo, podemos voltar à nossa montagem. Vou pôr aqui visível todos os frames e agora vamos criar os frames que nos faltam para suporte aqui do nosso depósito. Então vamos voltar ao módulo de frame, selecionar a opção frame, validar e agora vamos à pasta verificar se já temos o nosso frame de 30 por 30. E cá está ele. Open. Vou fazer o meu primeiro frame nesta aresta. Vamos validar. Ele não está na posição correta, embora a aresta tenha sido desenhada mais comprida, o frame é trimado em função da localização dos outros frames. Só tenho de lhe mudar a posição. Neste caso, a posição é que não está correta. Então vamos lhe mudar a posição para este ponto. Ou melhor, não será para aquele ponto, mas sim para este ponto. Ok? Como viram, podem fazer sempre a edição, não há qualquer tipo de problema. E agora vamos utilizar o mesmo frame para colocar esta aresta, esta e esta, nesta, nesta e nesta. Vamos validar. Neste caso temos aqui um frame com uma esquadria a 45 graus. Eu não quero o corte a 45 graus, queria que fosse o corte a direito, então posso alterar aqui nas pré-definições do meu frame para mudar para corte à esquadria de 90 graus, fazer apply e consigo ver logo a diferença no meu modelo. Se posso escolher esta opção, ou seja, em que o frame de cima venha até fora, ou então que o frame de baixo venha até fora, e para isso altero a opção para que o Z seja o meu valor mais comprido, o meu valor principal. Neste caso não seria esta a opção correta, seria a primeira. Vamos fazer apply e vamos fazer OK.
Se por acaso vocês quiserem editar apenas uma posição, ou seja, que um corte seja diferente apenas numa posição, vocês podem clicar o frame e a partir aqui desta bolinha vocês podem alterar o tipo de corte nesta posição e podem chegar aqui e dizer que para esta posição quer que seja um corte a esquadria de 45 graus, fazem finish e têm o vosso frame, o corte a 45 graus naquela posição. Como viram, é bastante fácil aqui a utilização dos frames e do nosso módulo de frames. Podemos esconder ou podemos colocar visível apenas os frames. Vamos por aqui Show Only. Podemos criar uma nova configuração de visualização. Vamos lhe chamar aqui, por exemplo, Frame. Vamos fazer OK. E vamos guardar esta configuração de visualização. Isto porquê? Porque eu posso depois criar um 2D deste meu modelo, utilizando um template à minha escolha, e neste 2D posso colocar aqui então o meu modelo, sendo que nas opções vou escolher a configuração de visualização frame, posso colocá-lo e posso inclusive tirar uma lista de materiais desta estrutura e eu já tenho aqui uma lista de materiais para isoframe, mas podemos ver então qual é que é a personalização desta lista de materiais e podemos ver aqui que temos toda a minha tabela de frames onde tem os ângulos de corte para cada um dos frames e os comprimentos de cada um dos frames. Neste caso estão a aparecer também outras partes. Se eu não quiser que apareçam outras partes, nas options eu posso desligar os parts, os piping feeds, deixar só os frame number ou frame members e assim na minha lista vão aparecer apenas os meus frames. Basta fazer OK. Vamos utilizar aqui outro ponto para a localização. Vamos pôr aqui top right como canto de fixação e vou colocar aqui a minha lista de peças cá em cima e tenho todos os meus frames criados em que posso depois alterar a posição da lista se eu quiser, se não ficar bem assim, em que vão aparecer todos os cortes angulares, os comprimentos de corte e as quantidades. Ok? Mais coisas que nós podemos fazer com os nossos frames. Nós podemos fazer simulação de frames. E para isso, eu tenho aqui já um exemplo previamente criado. O módulo de frame, neste caso, só disponível na versão Premium, também tem a ferramenta de simulação. Vamos fazer aqui, temos aqui dois exemplos. Temos aqui um exemplo de um frame. Eu vou-lhe aplicar uma carga, vou constragi-lo nesta aresta, então vou entrar dentro do módulo de frame e vou ver se fizer aqui um cross, ou seja, se colocar aqui duas barras cruzadas, se melhora ou não melhora a prestação do meu frame. Então, vamos colocar aqui as barras cruzadas, vamos fazer o frame, o corte vai ser a esquadria, vamos fazer OK. Vou utilizar aqui um frame de 20 por 20. E vou colocar nesta aresta e nesta aresta. Vamos validar e vamos ver o que é que acontece. Neste caso, como estas duas arestas são completas, o frame não é cortado. Então o que é que eu devo fazer? Isto não está correto porque um frame está sobreposto ao outro. Isto é muito importante vocês terem atenção. Então o que eu devo fazer é cortar esta aresta. Vamos editar o meu sketch e uma das arestas, que não vai ser a aresta principal, vamos fazer o split dela. Vamos supor que é esta aresta e vamos fazer o split por este ponto. Neste caso já tenho duas arestas, deixei de ter apenas uma aresta, passei a ter duas arestas ou duas linhas. Vamos fechar o meu sketch
Vamos validar. Finish. E agora vamos voltar a utilizar o frame exatamente igual de 20 por 20, em que vamos selecionar esta aresta, esta e esta. E vamos validar para ver o que acontece. Oi. Vamos voltar aqui. Vou tirar esta e vou tirar esta. Vamos validar para esta. E agora vamos fazer o mesmo para esta e para esta. Alguma coisa aqui não está correto. Vou aqui editar o meu sketch só para ver se por acaso os pontos não estão conectados. Pode acontecer se os pontos não forem conectados, vocês podem ter este problema. Vamos criar aqui uma linha conectada deste ponto até okay. Talvez tenha aqui algum problema com aquela aresta. Peço desculpa. Vamos repetir aqui o processo. Vamos dividir esta aresta por este ponto. Vamos validar. Criar aqui um frame. Ok. E vamos criar o nosso segundo frame. Ok. E vamos criar vamos voltar a criar um frame para esta aresta. Validar. Finish. Vamos fazer o mesmo processo nesta aresta. Ok. E agora sim. Ou seja, neste caso, já tenho o meu frame trimado. Seria a versão correta. E depois de ter o meu frame trimado, podemos esconder o meu sketch e podemos fazer a simulação. Para isso nós temos dentro do comando frames aqui a simulação dos nossos frames. Só tenho que criar um novo estudo. Tipo de estudo, vamos fazer um linear estático, vamos validar e vamos dizer quais é que são os elementos que eu vou definir para o meu estudo. Vão ser todos estes elementos, vamos validar, vamos aplicar uma força neste frame, vamos inverter o sentido da força e vamos dizer que esta força é de 750 newtons ou 7500 newtons. Peço desculpa. Depois vamos dar os meus pontos de fixação, vão ser nesta aresta e nesta aresta do meu frame, e depois disso podemos aplicar a gravidade à minha estrutura, também é muito importante, e vamos fazer a malha e calcular a malha de todo este frame. O módulo de frames tem uma malha específica para este tipo de simulações, então posso fazer já a malha e solve para ver os resultados.
tenho aqui o processamento. É muito mais rápido fazer este tipo de cálculos em frame do que do que utilizando o módulo normal de simulação, e já temos aqui o resultado. Ou seja, vai haver cedência, a nossa tensão máxima vai ser de 766 megapascais, sendo que a tensão de cedência do material é 262, ou seja, a estrutura desenhada desta forma não vai aguentar a carga solicitada. Então vamos ver se, por exemplo, fizéssemos de uma forma diferente, como este, em que vamos ter uma minimização da quantidade de frames aplicados. Vou só aqui fechar esta simulação. Okay? Vamos voltar aqui e vamos fazer a mesma simulação neste conjunto. Então vamos ao módulo de frame, criar um novo estudo, os mesmos parâmetros. Neste caso, vamos selecionar todos estes frames. Vamos aplicar uma força mais uma vez neste frame superior de 7500 newtons. Deixem-me só confirmar o valor, exatamente, 7500 newtons. Vamos aplicar as fixações nesta haste e nesta. Vamos aplicar gravidade também ao meu modelo e vamos fazer o cálculo. E neste caso conseguimos ver que, embora muito perto da tensão de cedência, que são os 262 megapascais, o nosso conjunto não cede. Ou seja, mudamos o aspecto da nossa estrutura e conseguimos perceber logo de uma forma muito rápida que temos aqui uma estrutura que consegue suportar a carga de 7.500 newtons. Okay? Espero que vocês tenham gostado da apresentação, tenha sido útil. Aqui já agora na parte da simulação vocês também podem ver a deformação. Neste caso temos uma deformação de 6 décimos, não é muito, embora aqui nos resultados pareça que seja muito, porque ela está aumentada. Se eu for aqui para o atual, os resultados já conseguimos ver que a deformação maior vai ser aqui nestas zonas do centro, como já esperávamos. No entanto, vai ser uma deformação muito pequena. Okay? Podemos guardar sempre estes estudos ou estas simulações com os nossos conjuntos, que também é uma ferramenta ou uma forma de nós podermos guardar os estudos também. Espero que tenham gostado da apresentação. Vou deixar um tempinho, se vocês quiserem colocar alguma questão em relação aqui ao módulo de frames, que possam colocar. E obrigado por terem assistido mais uma vez ao nosso webinar. Aproveito para relembrar que o nosso webinar vai estar disponível também nas nossas plataformas, por isso, se quiserem vê-lo mais tarde, também podem ver. Temos aqui uma questão que nos perguntam, alguém nos pergunta a partir de que versões está disponível o módulo de frames. O módulo de frames está disponível desde a versão Foundation, ou seja, está em todas as versões de Solid Edge. Foundation, Classic e Premium. Sendo que, uma chamada de atenção, a parte da simulação de frames, se vocês só vão ter disponível na versão Premium. Porquê? Porque a simulação de frames implica uma simulação de conjunto. E a simulação de conjunto só está disponível na versão Premium. Vocês têm simulation ou simulação desde a versão Foundation, mas simulação de peça única. Ok? A chamada de atenção para isso.
Não havendo mais questões, dou por terminado o nosso webinar. Mais uma vez agradeço terem assistido a mais um webinar Solid Edge. Acompanhem-nos no nosso canal do YouTube, nós vamos colocando outros conteúdos, não só webinars, mas vídeos, truques e dicas em Solid Edge. E até uma próxima.